Testemunho CCB, a esposa que viu o demônio no esposo, libertação trouxe um novo homem. Capítulo 1, o casamento que parecia perfeito. Até não ser mais. O sol da manhã batia suavemente nas paredes brancas da pequena casa no interior de São Paulo. Maria Clara, 28 anos, recém-casada com João Pedro, 32, arrumava a mesa do café enquanto ouvia o barulho da água correndo no banheiro. Era um domingo, e como de costume, eles se preparavam para ir à Congregação Cristã no Brasil, CCB. O cheiro de pão caseiro misturava-se ao aroma do café coado, e tudo parecia em paz. João, não se esqueça de pegar a Bíblia na cabeceira, amor, gritou ela, enquanto passava manteiga no pão. Já estou pegando, Clara. Calma, mulher, respondeu ele com um tom levemente irritado, algo que nos últimos meses tinha se tornado comum. Maria Clara franziu a testa. Por que ele está assim de novo? Nos primeiros anos de namoro, João Pedro era carinhoso, atencioso, um homem de oração. Mas depois do casamento, algo mudou. Ele havia se tornado impaciente, respondia com grosseria, e nas últimas semanas, até mesmo evitava ir aos cultos. Você não vai tomar café, João? Perguntou ela, tentando disfarçar a preocupação. Não tenho fome. Vamos logo, que o culto já vai começar. Ele vestiu a camisa social com pressa, sem sequer olhá-la nos olhos. Maria Clara sentiu um nó no estômago. O que está acontecendo com ele? Ela não sabia, mas aquela seria a última manhã normal antes de tudo desabar. Capítulo 2, o comportamento estranho e as noites de terror. As semanas seguintes foram um pesadelo. João Pedro começou a ter insônias terríveis. Acordava no meio da noite, suando frio, murmurando palavras incompreensíveis. Uma vez, Maria Clara acordou com ele falando em uma voz gutural, algo que não parecia sair da sua garganta. João? João, acorde. Ela sacudiu seu ombro, mas ele continuou imóvel, os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo que ela não conseguia enxergar. Sai de mim, ele sussurrou com uma voz que não era a dele. Maria Clara sentiu um arrepio na espinha. Isso não é normal. Ela tentou orar, mas o medo a paralisava. No dia seguinte, João acordou como se nada tivesse acontecido, mas seu humor estava pior do que nunca. Você ficou doente ontem à noite? Eu te ouvi falando coisas estranhas, ela perguntou, enquanto servia o café. Não sei do que você está falando. Deve ter sido sonho seu. Ele evitou seu olhar e saiu para o trabalho sem se despedir. Maria Clara começou a notar outras coisas. João Pedro chegava em casa com cheiro de cerveja, algo que ele nunca tinha feito antes. Ele passava horas no banheiro, como se estivesse conversando com alguém. Uma vez, ela o flagrou olhando fixamente para o espelho, com os dedos marcando a parede como garras. João, o que está acontecendo com você? Ela chorou, segurando seu braço. Nada. Deixa-o em paz, mulher. Ele a empurrou com força, algo que jamais havia feito. Maria Clara caiu no chão, chocada. Meu Deus, o que está acontecendo com o homem que eu amei? Capítulo 3. A busca por respostas na CCB. Desesperada, Maria Clara procurou a irmã mais velha da congregação, Dona Ana, uma mulher de quase 70 anos, conhecida por sua sabedoria espiritual e discernimento. Irmã Ana, eu não aguento mais. Meu marido não é mais o mesmo. Ele fala coisas estranhas, tem pesadelos, me empurra. Eu tenho medo. Maria Clara chorou, segurando as mãos trêmulas da irmã. Dona Ana ouviu tudo em silêncio, os olhos fechados, como se estivesse ouvindo uma voz que só ela escutava. Filha, isso não é coisa de homem. Isso é coisa do maligno. Ele está sendo oprimido, e se não agirmos rápido pode piorar. Sua voz era firme, mas cheia de compaixão. Mas como, irmã? Ele era tão bom, tão dedicado a Deus. O que aconteceu? Às vezes, meu bem, o inimigo entra sorrateiro. Pode ser uma porta que ele abriu sem querer, uma briga sem perdão, um pecado não confessado, até mesmo algo que veio de família. Mas uma coisa eu sei, isso não é dele. Maria Clara sentiu um calafrio. Será que meu marido está possuído? Dona Ana pegou suas mãos com força. Você precisa jejuar e orar. E nós vamos levar isso aos irmãos mais velhos. Isso não pode ficar assim. Capítulo 4. A noite em que Maria Clara virou o demônio no rosto do marido. Naquela noite, João Pedro chegou em casa mais alterado do que nunca. Seus olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam. Ele nem sequer cumprimentou Maria Clara, foi direto para o quarto e trancou a porta. Ela ouviu barulhos estranhos vindo de lá, algo sendo arrastado, vozes abafadas. Com o coração na mão, ela se aproximou e encostou o ouvido na porta. Não, não quero, sai de mim. Era a voz de João, mas misturada com algo grosseiro, animal. De repente a porta se abriu com violência.
João estava de pé, os olhos completamente pretos, a boca torcida em um sorriso que não era humano. O que você quer, mulher? Sua voz era um rosnado, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Maria Clara recuou, aterrorizada. Meu Deus, isso não é meu marido. João, em nome de Jesus, saia desse corpo. Ela tentou orar, mas a voz falhou. Ele riu, um som distorado, demoníaco. Jesus? Ele não pode te salvar agora, Clara. Seu marido é meu. E então ele caiu no chão se contorcendo, como se algo estivesse lutando dentro dele. Maria Clara correu para o telefone e ligou para o irmão mais velho da congregação, o irmão Paulo, um homem de fé inabalável e autoridade espiritual. Irmão Paulo, por favor, venha rápido. Tem algo muito ruim aqui em casa. Capítulo 5. A batalha espiritual, oração, jejum e a libertação. Em menos de 1 hora, 3 irmãos mais velhos da CCB estavam na casa de Maria Clara, irmão Paulo, irmão Mateus e irmã Ana. Eles entraram em silêncio, com bíblias na mão e rostos sérios. João Pedro estava deitado no chão, imóvel, os olhos fechados, mas sua respiração era pesada, como se estivesse lutando contra algo invisível. Irmão Paulo se ajoelhou ao seu lado e impôs as mãos sobre sua cabeça. Em nome de Jesus Cristo, espírito imundo, eu te ordeno, saia deste servo de Deus. Sua voz ecoou pela casa, cheia de autoridade. João Pedro se arqueou para trás, como se estivesse sendo eletrocutado. Não vou sair, ele é meu. Uma voz grossa, gutural saiu de sua boca. Irmã Ana começou a orar em línguas, enquanto irmão Mateus lia salmos de libertação em voz alta. Maria Clara, de joelhos, chorava e orava. Senhor, livra o meu marido. Eu não aguento mais ver ele assim. De repente, João Pedro sentou-se violentamente, os olhos arregalados, a boca escorrendo uma espuma branca. Eu saio, mas ele voltará para mim, gritou a entidade antes de João desmaiar no chão. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Então o irmão Paulo se virou para Maria Clara. Ele está livre, irmã. Mas isso não acaba aqui. Vocês dois vão precisar de muita oração, jejum e vigilância. Capítulo 6. O novo João, um homem transformado pela graça. Quando João Pedro acordou, não se lembrava de nada. Só sabia que se sentia leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas costas. O que aconteceu comigo? Perguntou confuso enquanto Maria Clara o abraçava chorando. Você foi libertado, João. Deus te trouxe de volta. Ela sussurrou aliviada. Nos dias seguintes, a mudança foi radical. João Pedro voltou a ser o homem carinhoso, paciente e dedicado que Maria Clara havia se casado. Ele chorou ao ler a Bíblia, pediu perdão por todo o mal que havia causado e reconheceu que algo sobrenatural havia acontecido. Clara, eu não entendo tudo, mas sei que Deus me livrou de algo muito ruim. Eu sentia uma raiva constante, uma voz me dizendo para te machucar, para beber, para me afastar de Deus. Mas agora eu sinto paz. Ele disse, segurando suas mãos. Maria Clara sorriu através das lágrimas. Deus é fiel, João. Ele não nos abandonou. Capítulo 7. A vida depois da libertação, vigilância e fé. Mas irmão Paulo havia avisado, a batalha não havia terminado. Satanás não desiste facilmente de uma alma que já teve sob seu domínio. Uma noite, enquanto oravam juntos, João Pedro sentiu um arrepio e olhou para o canto do quarto. Clara, você vê algo ali? Perguntou a voz trêmula. Ela olhou, mas não viu nada. Não, amor. O que foi? Eu vi uma sombra. Como se algo estivesse me observando. Seu rosto empalideceu. Maria Clara pegou o óleo ungido que irmã Ana havia lhe dado e ungiu as portas e janelas da casa, enquanto orava. Senhor, protege nossa casa. Cobre-nos com o teu sangue. Não permita que o inimigo volte a perturbar nossa família. João Pedro começou a jejuar uma vez por semana, participava de todas as reuniões de oração da CCB e lia a Bíblia todos os dias. Ele sabia que a libertação era real, mas a guerra espiritual continuava. Capítulo 8. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, João Pedro subiu ao púlpito da CCB para dar seu testemunho. A congregação ficou em silêncio absoluto enquanto ele contava com lágrimas nos olhos, como havia sido oprimido por forças das trevas e como Deus o havia libertado. Irmãos, eu pensei que estava perdendo a sanidade. Eu via coisas, ouvia vozes, sentia uma raiva que não era minha. Mas Deus, na sua misericórdia, me livrou. E hoje eu estou aqui para dizer, o diabo é real, mas Jesus é mais forte. Sua voz ecoou pelo salão, e muitos irmãos choravam e oravam em voz alta. Após o culto, várias pessoas se aproximaram, compartilhando suas próprias lutas. Irmão João, eu também tenho tido pesadelos, confessou um jovem.
Minha filha tem visto coisas estranhas em casa, disse uma mãe preocupada. João Pedro e Maria Clara começaram a visitar essas famílias, orando com elas, ungindo casas e compartilhando a palavra de libertação. Capítulo 9. A família restaurada, um milagre de Deus. Hoje, 5 anos depois, João Pedro e Maria Clara têm 2 filhos e uma vida abundante em fé. João é diácono na CCB, lidera grupos de oração e ajuda outros que passam por opressões espirituais. Eu já vi demônios saindo de pessoas, Clara. Já vi coisas que não dá para explicar. Mas uma coisa eu sei, onde Deus está, o inimigo não pode ficar. Ele diz, enquanto ajudam a preparar a ceia do Senhor. Maria Clara sorri, lembrando daquela noite terrível. Deus transformou nossa dor em testemunho. Se não fosse por ele, eu não teria meu marido de volta. E assim, uma história que começou com terror terminou em vitória, provando que mesmo nas trevas mais profundas, a luz de Cristo sempre prevalece. Fim, ou será apenas o começo? Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos da CCB que passaram por batalhas espirituais e encontraram libertação em Cristo. Que este relato fortaleça sua fé e lembre que em Jesus temos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Testemunho CCB, a esposa que viu o demônio no esposo, libertação trouxe novo homem. Continuação, uma jornada de fé, batalhas e milagres que não terminou na libertação, mas se tornou um legado de vitória em Cristo. O primeiro ano de libertação, a luta contra as cicatrizes invisíveis. Os primeiros meses após a libertação de João Pedro foram um misto de alívio e tensão. Maria Clara, embora grata, ainda acordava no meio da noite com o coração acelerado, revivendo aquelas imagens terríveis. Às vezes, quando João se movia bruscamente na cama ou resmungava algo incompreensível durante o sono, ela se encolhia, temendo que o pesadelo tivesse voltado. João, você está bem? Ela sussurrava, tocando-lhe o ombro com mãos trêmulas. Ele acordava sobressaltado, suando frio, como se ainda sentisse as garras daquilo que o oprimira. Estou, Clara. Estou aqui. Não é mais ele, é só um sonho. Mas seus olhos, por um instante, ainda carregavam uma sombra de medo. O pastor Elias, que os acompanhava de perto, advertiu. A batalha espiritual não acaba com a libertação. O inimigo vai tentar minar sua fé, fazer vocês duvidarem. Mas lembre-se, o que Deus uniu, o homem não separa, e muito menos o diabo. João Pedro começou a frequentar as reuniões de libertação da CCB não apenas como alguém que precisava de ajuda, mas como um servo disposto a aprender. Ele anotava tudo, os sinais de opressão, as orações de autoridade, os versículos que o pastor usava para expulsar espíritos imundos. Maria Clara, por sua vez, mergulhou nos cultos de doutrina, buscando entender melhor a guerra espiritual que até então ela só conhecia pelo terror. O batismo nas águas, um novo nascimento. 6 meses depois da libertação, João Pedro foi batizado nas águas. Foi um dia de choro e alegria. Quando o pastor o mergulhou na piscina batismal, Maria Clara sentiu como se uma corrente invisível se rompesse. Ela viu, não com os olhos físicos, mas com o espírito, algo escuro se desprendendo de João e sendo levado pelas águas, como se o próprio batismo lavasse não só os pecados, mas as marcas deixadas pela opressão. Eu me sinto leve, Clara, como se tivesse nascido de novo. João disse, ainda pingando, enquanto abraçava a esposa. Eu também sinto, João. É como se Deus estivesse escrevendo uma nova história para nós. Ela respondeu, enxugando as lágrimas. Mas nem tudo era paz. Alguns irmãos da congregação, especialmente os mais antigos, olhavam para João com desconfiança. Aquele ali já foi endemoninhado, irmão. Será que dá para confiar? Murmurou um irmão a outro, sem perceber que Maria Clara ouvia. Ela sentiu o coração apertar, mas o pastor Elias, sempre atento, interveio. Irmão, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se Deus perdoou, quem somos nós para julgar? A primeira batalha como líder, o caso da irmã Lúcia. 1 ano depois, João Pedro já era um auxiliar de libertação na CCB. Sua primeira grande prova veio quando a irmã Lúcia, uma senhora de 60 anos, chegou à igreja possuída por um espírito de divinação. Ela falava em línguas estranhas, torcia o corpo de maneira antinatural e quando o pastor se aproximava cuspia e gritava. Não me toque, servo de Deus. Eu conheço você desde o ventre da sua mãe. João Pedro, ao lado do pastor, sentiu um calafrio. Aquilo o transportou de volta à sua própria possessão. Mas desta vez ele não era vítima, era um guerreiro. Em nome de Jesus, espírito imundo, saia desta serva de Deus. Ele ordenou com uma autoridade que nem sabia que tinha. O demônio riu, sarcástico. Ah, é você, João? O mesmo que choramingava no chão, implorando por misericórdia? O que mudou?
Por um segundo, João hesitou. Mas então, lembrou-se das palavras do pastor Elias: a autoridade não vem de você, vem de Cristo em você. O que mudou é que agora eu tenho o sangue de Jesus cobrindo a minha vida. Saia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O grito da irmã Lúcia ecoou pela igreja. Seu corpo se contorceu violentamente até que, de repente, ela caiu no chão, imóvel. Quando acordou, seus olhos estavam limpos, cheios de lágrimas de gratidão. Irmão João, eu vi Jesus. Ele me libertou. Ela sussurrou, abraçando. Naquele momento, João Pedro entendeu. Deus não apenas o libertara, ele o chamara para libertar outros. O nascimento de Samuel, uma promessa cumprida. 2 anos depois da libertação, Maria Clara descobriu que estava grávida. A notícia veio como um milagre, pois médicos haviam dito que devido ao estresse extremo que ela sofrerá, suas chances de engravidar eram baixas. Deus está restaurando tudo, João. Até o que o inimigo tentou roubar. Ela disse, mostrando o teste de gravidez positivo. João a abraçou chorando. Nós vamos chamá-lo de Samuel. Porque, como Ana, pedimos a Deus, e ele nos ouviu. O parto foi difícil. Maria Clara passou 12 horas em trabalho de parto, e em certo momento, os médicos alertaram para possíveis complicações. João, no corredor do hospital, orou como nunca. Senhor, o Senhor me deu uma segunda chance. Não me tire meu filho. Eu prometo que vou criá-lo para a tua glória. Quando Samuel nasceu chorando forte, os médicos disseram: foi um milagre. Não sabemos como, mas o bebê está perfeito. A tentação do passado, quando o inimigo voltou a bater a porta. 4 anos depois da libertação, João Pedro recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz feminina suave, mas carregada de malícia. João, você não sente saudade? Eu sei onde você mora. Sei que sua esposa não sabe de tudo. Era ela. A mulher com quem ele tivera um caso anos atrás, antes de se converter, a mesma que, sem saber, havia aberto portas em sua vida para a opressão demoníaca. João sentiu o sangue gelar. Por um segundo, a tentação de reviver o passado o assombrou. Mas então ele lembrou do rosto de Maria Clara, de Samuel dormindo em seu berço, da promessa que fizera a Deus. Em nome de Jesus, eu te ordeno, vá embora. Meu passado está crucificado com Cristo. Não tenho nada a ver com você. Ele disse e desligou. Mas o inimigo não desistiria tão fácil. Naquela noite João sonhou com a mulher. No sonho, ela o beijava e de repente, seu rosto se transformava em uma máscara demoníaca rindo. Ele acordou gritando. Maria Clara, assustada, acendeu a luz. João, o que foi? Ele contou tudo. Choro, arrependimento, medo. Mas Maria Clara não o julgou. Em vez disso, ela pegou sua mão e orou. Senhor, o inimigo quer roubar o que o Senhor restaurou. Mas nós declaramos: nosso casamento é do Senhor. Quebra toda maldição, toda armadilha do diabo. Amém. No dia seguinte, João procurou o pastor Elias e fez uma confissão pública na igreja. Não para expor seu pecado, mas para quebrar qualquer vergonha que o inimigo pudesse usar contra ele. Irmãos, Satanás veio me acusar, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu não vou viver mais no passado. Vou viver na vitória de Cristo. A congregação orou por ele, e uma paz indescritível encheu seu coração. O chamado para o diaconato. Agora você é um guerreiro. 3 anos depois, João Pedro foi ordenado diácono na CCB. Foi uma cerimônia emocionante. O pastor Elias impôs as mãos sobre ele e profetizou: Deus te tirou do lodo, te lavou, te vestiu de salvação e agora te coloca como um líder. Você não é mais um homem que foi libertado, você é um libertador, um guerreiro. Maria Clara, sentada na primeira fileira com Samuel no colo e a pequena Sara, sua segunda filha, ao lado, chorava sem parar. Deus é tão bom, João. Ele não só nos salvou, ele nos deu um propósito. Ela disse, depois da cerimônia, a batalha pela família da irmã Raquel. Como diácono, João Pedro começou a visitar famílias em crise. Uma das mais difíceis foi a da irmã Raquel, cuja filha de 16 anos, Juliana, estava possuída por um espírito de rebeldia e automutilação. A menina se cortava, falava com vozes e quando oravam por ela, ria histericamente. Vocês acham que suas orações vão adiantar? Eu sou mais forte que vocês. Juliana gritava, enquanto sua mãe chorava. João Pedro, lembrando-se de sua própria batalha, não recuou. Espírito de morte, eu te ordeno, solte esta jovem. Ela pertence a Jesus. A menina começou a convulsionar. Sua voz mudou, ficando gutural, demoníaca. Você não tem autoridade sobre mim, João. Lembra daqueles dias no bar? Lembra das mulheres? Você acha que está limpo? João Pedro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago.
Aquilo doía porque era verdade. Mas ele se apegou à palavra. Sim, eu me lembro. Mas a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. Meu passado não me define mais. Saia em nome de Jesus. De repente Juliana caiu no chão, inconsciente. Quando acordou, estava chorando, mas seus olhos estavam claros. Eu vi Jesus. Ele me segurou. Eu não quero mais isso. Ela sussurrou. Sua mãe, Raquel, abraçou João Pedro. Obrigada, irmão. Você salvou minha filha. O culto de ação de graças. Deus transformou nossa dor em testemunho. 5 anos depois da libertação, João Pedro e Maria Clara foram convidados a dar seu testemunho em um culto de ação de graças na CCB. A igreja estava lotada. Muitos ali haviam ouvido falar da história deles, mas nunca a tinham escutado diretamente. João Pedro, de pé ao lado da esposa, começou a falar. Há 5 anos, eu era um homem morto. Não fisicamente, mas espiritualmente. Eu servia ao diabo sem saber. Minha esposa via demônios em mim, e eu não conseguia me livrar. Mas Deus, na sua misericórdia, me tirou da escuridão e me trouxe para sua maravilhosa luz. Maria Clara complementou com voz firme. Muitas pessoas perguntam, como você conseguiu ficar ao lado dele? Eu respondo, não foi eu, foi Deus. Quando a gente não tem mais forças, é Ele quem sustenta. E hoje, olhando para nossos filhos, para nosso lar, para o homem que Deus fez do meu marido, eu só tenho uma coisa a dizer. Vale a pena confiar em Jesus. O pastor Elias, emocionado, encerrou. Este não é apenas um testemunho de libertação. É um testemunho de restauração. Deus não só tira o mal, Ele reconstrói, Ele renova, Ele dá um novo começo. O legado. Uma família que ora junta, permanece junta. Hoje, a rotina da família de João Pedro e Maria Clara é marcada pela fé. Manhãs. Antes de João sair para o trabalho, ele agora é gerente em uma empresa, mas sempre arruma tempo para visitar irmãos necessitados. A família se reúne para orar. Samuel, com 5 anos, já decorou o Pai Nosso e adora expulsar demônios dos brinquedos, brincadeira que João incentiva dizendo, isso mesmo, filho. Desde pequeno, aprendendo a lutar na fé. Noites, depois do jantar, eles leem a Bíblia. Atualmente estão estudando Efésios 6 sobre a armadura de Deus. Maria Clara costura enquanto João lê, e as crianças desenham espadas do Espírito. Sábados, dia de visitação. Eles vão a hospitais, asilos e casas de irmãos doentes, levando oração e palavras de ânimo. Domingos, dia sagrado. Chegam cedo na CCB, ajudam a preparar a ceia, participam dos cultos, e à tarde, fazem culto em família em casa com louvor e testemunhos. A última batalha, por enquanto, o sonho profético. Há 2 semanas, João Pedro teve um sonho estranho. Ele via uma grande tempestade se aproximando da igreja com ventos fortes e raios. Mas, no meio da tempestade, havia um escudo dourado com a palavra fé escrita nele. De repente, o escudo se expandia, cobrindo toda a congregação. Quando acordou, soube que era uma mensagem de Deus. Clara, acho que vem uma batalha grande pela frente. Não para nós só, mas para a igreja. Ele disse, preocupado. Maria Clara, porém, sorriu. Então é hora de nos prepararmos. Se Deus nos mostrou, é porque Ele já nos deu a vitória. E assim, eles se ajoelharam, como fizeram há 5 anos, e oraram. Senhor, nós estamos prontos. Seja qual for a batalha, nós lutaremos. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Epílogo, uma história que não acabou. Este testemunho não é apenas sobre um homem que foi libertado. É sobre um casamento restaurado, uma família abençoada, uma igreja fortalecida e um Deus que nunca desiste de nós. João Pedro e Maria Clara sabem que a guerra espiritual não termina. Mas eles também sabem que em Cristo já são mais que vencedores. E assim uma história que começou com terror, choros e demônios, se tornou um hino de vitória, prova de que quando Deus entra em cena, nenhuma cadeia resiste, nenhuma maldição prevalece e nenhum passado pode definir nosso futuro. Porque a luz sempre vence as trevas. E em Jesus, nós temos a vitória. Que este testemunho fortaleça sua fé. Se você está passando por uma batalha espiritual, não desista. Busque a Deus, busque a igreja. A libertação está ao seu alcance. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10:10.